Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD, e a lição é a lição de número 6. O tema da lição, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esse vídeo, como eu acabei de falar, é um vídeo de destaque de algum assunto que tem na lição ou no livro em questão. Nesse caso, eu escolhi aqui, nós do EBD Foco escolhemos o tema as orações de Neemias, porque a lição, essa lição 6, ela já é uma visão panorâmica do livro de Neemias. E um assunto que entendemos que é pertinente nós abordarmos separadamente da lição para darmos uma ênfase maior é sobre as orações de Neemias. Neemias tem aí pelo menos 9 momentos em que ele está orando, em que efetivamente o texto nos mostra Neemias em oração, seja orações bem curtinhas ou orações maiores que pega aí quase todo o capítulo. Bom, durante esse trimestre nós estamos estudando aí o retorno do povo, né, do cativeiro babilônico. Nós já falamos sobre lá o início Daniel, depois Zorobabel e Esdras, e agora nós estamos falando de Neemias. Quem é Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava lá na cidadela de Suzã, na Pérsia, quando seu irmão Hanani, provavelmente seu irmão Hanani, veio de Jerusalém para visitá-lo e então contou como estava a situação de Jerusalém e das pessoas. Então, quem é Neemias? Neemias é um judeu copeiro do rei Artaxerxes. Ele está lá no palácio em Suzã, na Pérsia, certo? Ele provavelmente, como alguns comentaristas vão dizer, era um eunuco, né? Porque geralmente o copeiro, essas pessoas que ficavam muito próximo do rei, assim também eram pessoas que ficavam próximas do harém do rei, por isso eram eunucos. Eu posso dizer que Brodmann e Champlin vão dizer que ele era eunuco, né? E há outros que dizem que o texto não é muito claro, mas também pode ser que ele seja um eunuco. Nosso tema aqui, eu estou falando isso aqui só para poder dar uma introduzida para saber quem é Neemias. Então nós estamos falando de um homem que não é da classe sacerdotal, que não era um homem rico, que não era um profeta, mas ele era um copeiro. Ele era um copeiro, era o cara que servia o vinho para o rei, ou melhor, era o cara que provava o vinho do rei, né? Porque às vezes o rei era assassinado, envenenado através do vinho. Então o copeiro servia para experimentar o vinho, para ver se o vinho estava envenenado ou não. Neemias era este homem, o copeiro do rei. Como eu já disse, ele não era de nenhuma linhagem importante em Israel. Mas seu irmão Hanani vem visitá-lo ali na corte. E ele pergunta como está então a situação do povo e como está a situação de Jerusalém. E o seu irmão então transmite ali aquela mensagem dizendo que está uma precariedade, que o povo está sofrendo, está em miséria e que a cidade está aos monturos, os muros quebrados, as portas queimadas ao fogo. Após isso, Neemias tem aqui a nossa primeira oração de Neemias. Após esse relato, ele se propôs apenas uma coisa: a orar, a buscar ao Senhor. Então, no primeiro capítulo, do verso 5 até o verso 11, nós vemos Neemias já começando a orar. O primeiro versículo até o verso 4 é o relato do encontro dele com Hanani. E a partir daí, do verso 5 até o verso 11, nós temos uma oração. E é interessante que a oração de Neemias expressa a atitude típica de um judeu que enfrenta uma tragédia. Você pode olhar a oração de Daniel e a oração de Esdras, ambos nos capítulos 9 dos seus livros, que também representa esse aspecto assim mais temeroso, esse aspecto mais melancólico da oração, né? Frequentemente, quando eles iam orar, isso não só os judeus pós-exílicos, mas os judeus em geral, eles, quando estavam numa situação como essa, eles se propunham a orar, jejuar, se vestir de saco e raspar a cabeça. Nós não temos informação necessariamente se Neemias fez isso, mas é provável que ele tenha se comportado assim. Era comum, né, acrescentar, como já disse, a oração, a prática do jejum,
que fazia com que a pessoa que estava orando, se concentrava mais naquilo que ela estava pensando. No caso de Neemias, ele se concentrava mais na situação de Jerusalém. A proeminência do elemento confissão de pecados na oração de Neemias representa aqui uma verdade que é importante, que Neemias não entendia que a situação de cativeiro de Judá era uma situação por acaso. Não, ele entendia que era uma situação de justiça divina, porque o povo havia pecado contra Deus. Jeremias falou isso muito, Abacuque também falou isso, e nós vemos Neemias aqui compreendendo isso, que a situação de cativeiro, de destruição de Jerusalém, não era uma situação comum, uma coisa por acaso, mas era uma providência divina. E aqui Neemias ora, lembrando que estava escrito na lei. Ele lembrou que Deus havia dito: olha, se vocês desobedecerem, eu espalharei vocês pela terra. Mas se vocês, aonde estiver, se arrepender e buscar a minha face, eu trago vocês de volta. Ele está orando e fazendo, e lembrando disso. Ele está dizendo para Deus, como diz Spurgeon, ele está argumentando com Deus o que está escrito na própria palavra de Deus, de que Deus havia cumprido o que ele disse que faria, mas que ele também havia dito que se o povo se arrependesse, então ele traria de volta. Então ele está orando e pedindo a Deus que cumpra a promessa de restaurar Israel, de restaurar Jerusalém, porque estava escrito na sua palavra. O capítulo 2, verso 4, nós temos uma oração que, na verdade, nós não temos as palavras desta oração, né? Neemias chega diante do rei ali no início do capítulo 2, e o rei percebe que ele está extremamente tímido, infeliz, triste. E então o rei pergunta o porquê que ele está daquele jeito. E ele responde que a causa da tristeza dele era a situação de Jerusalém, do povo, do povo que estava em Jerusalém. Então o rei pergunta: o que você gostaria de me pedir? E aí nós temos a oração de Neemias, ou pelo menos ele dizendo que orou. E ele diz: então orei ao Deus dos céus. Nós não sabemos qual foi a oração de Neemias, qual foi as palavras de Neemias, mas certamente nós podemos depreender do texto que Neemias orou pelas palavras certas. Às vezes, nós estamos em momentos de dificuldades e nós esquecemos que é importante nós pedirmos a direção de Deus para aquilo que nós vamos fazer. O que Neemias fez ali? Certamente, quando o rei perguntou: o que você gostaria de me pedir, Neemias? Então ele orou a Deus pedindo que Deus desse a ele as palavras certas para que o rei achasse graça em seus olhos e atendesse o que ele iria pedir. Então ele pediu que pudesse voltar a Jerusalém, ir a Jerusalém para resolver aqueles problemas, e o rei então concedeu. Tá vendo como é importante a oração? Alguém pode perguntar: um momento tão simples, talvez a gente nem lembraria de orar naquela situação tão em cima da hora, tão de bate-pronto, mas Neemias lembrou de buscar a Deus. Nunca é fora de tempo buscar a Deus. Seja qual for a situação, devemos sempre buscar a Deus. No capítulo 4, no verso 4 e 5, nós temos uma oração porque estava encontrando oposição. Isso aqui é muito interessante. Oposição foi o que não faltou na reconstrução de Jerusalém, tanto reconstrução do templo, quanto reconstrução das muralhas de Jerusalém. Oposição não foi o que faltou. Mas aqui Neemias nos ensina uma coisa muito importante. Quando se encontra oposição, o que é que nós devemos fazer? Buscar a Deus em oração. Foi isso que ele fez. Apesar dele ter armado o exército, apesar dele ter colocado o povo para ficar em vigilância, mas antes de tudo isso, Neemias orou. Então, Neemias nos ensina que quando nós encontrarmos oposição, nós devemos ir a Deus em oração. Capítulo 5, verso 19. Oração para ter sabedoria para resolver os problemas, os conflitos sociais. O povo está ali se esforçando, todo mundo fazendo um sacrifício para poder reconstruir as muralhas, e de repente surge um problema de ordem social. Os ricos estão explorando os pobres. E Neemias então ora pedindo a Deus sabedoria para resolver esse problema. Às vezes nós pensamos que oração é para Deus curar, para repreender enfermidade, enfim, para salvar vidas, mas o contexto social também do lugar em que nós vivemos
Nós depende das nossas orações. Nós devemos também orar pela condição social da nossa cidade, do nosso país. Neemias 6, no capítulo 6, verso 14, nós temos oração por causa da oposição novamente. Só que aqui nós temos, parece que de forma mais enfática, Neemias está fazendo um desabafo. Ele diz assim, ó, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Ele está desabafando, ele está abrindo o coração para Deus, que aliás deve ser a forma de oração. Outro ponto que eu acho interessante aqui é que local de desabafo é no quarto de oração, é nos pés do Senhor. E foi isso que Neemias fez naquele momento. No capítulo 9 nós temos aqui a oração mais longa, que algumas pessoas vão até dizer que talvez nem possa ser dito que é uma oração de Neemias, mas ele estava ali participando da oração. Era uma oração coletiva, uma oração de rededicação dos muros, da cidade, do culto. Foi uma oração de confissão coletiva e um pedido de misericórdia. Eles vendo tudo o que havia acontecido, o que Deus havia feito, tanto antes no cativeiro, quanto agora restaurando a nação, e eles oram confessando os pecados e pedindo a Deus que tivesse misericórdia deles a partir daquele momento. No capítulo 13, verso 14, nós temos uma oração para que Deus não deixasse aquela obra cair no esquecimento, mas que ela se tornasse um legado para as próximas gerações. Alguns expositores bíblicos vão dizer que esta oração de Neemias, e talvez algumas outras, expressam o fato de ele não ser um homem de linhagem importante em Israel. Provavelmente um eunuco, não ter filhos, né, para poder deixar para a posteridade esse legado. Então ele ora pedindo a Deus que Deus confirmasse aquela obra, aquele projeto, para que aquele projeto pudesse permanecer e ser um legado para as próximas gerações. Neemias está se preocupando com o futuro da nação, com o futuro dos seus irmãos, com o futuro do povo de Deus. Nós devemos nos preocupar com as próximas gerações. Às vezes, nas nossas orações, nós só lembramos de coisas imediatas, mas Neemias nos ensina que nós devemos orar também pelas próximas gerações, pelos legados que vamos deixar, para que as próximas gerações também tenham êxito na obra do Senhor. Neemias, capítulo 13, verso 22, né? Uma oração reconhecendo que sua salvação dependia da abundância da misericórdia de Deus e não da multiplicidade de suas obras. Apesar dele ser um homem extraordinário em gestão, um líder maravilhoso, mas ele reconhecia que aquele êxito não era dos seus braços, da sua capacidade, mas era pela graça de Deus que estava capacitando ele naquele momento. Capítulo 13, verso 29, nós temos uma oração por justiça contra aqueles que haviam profanado o serviço sacerdotal, né? Então, ele está muito irado aqui, é até interessante essa oração, porque ele diz assim, ó, não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Ele está pedindo que Deus faça justiça, que Deus puna. Bom, essa é uma oração típica daquele momento, né? Não é uma oração que nós vamos fazer aí, mas expressa zelo pelas coisas de Deus. Isso a gente tem que ter, e nas nossas orações também nós temos que expressar zelo também pela causa de Deus. E por último, capítulo 13, verso 31, nós temos aqui uma oração por graça e misericórdia. Mais uma vez, Neemias reconhece de onde vem o seu socorro. Ele diz, em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Se você volta para o primeiro capítulo, para a primeira oração, Neemias ora pedindo a Deus direção para que Deus capacitasse ele para ir resolver aquele problemão da reconstrução de Jerusalém e de seus muros. E na última oração de Neemias, nós vemos ele reconhecendo que ele dependia da misericórdia de Deus, que ele dependia da ação maravilhosa, graciosa e gloriosa de Deus para alcançar o êxito que ele alcançou. Então, nós aprendemos com a oração de Neemias que ao entrar em um projeto e ao terminá-los, nós dependemos de Deus. Que ao nascermos e ao morrermos, durante esse período, é claro, nós devemos estar na presença de Deus. Se eu fosse dar aqui um tema a este destaque, eu diria, como viver uma vida na presença de Deus? Viver em oração.
Foi assim que Neemias resolveu todos os seus problemas, desde de ordem psicológica, sentimental, social, teológica, conflitos, tudo isso ele resolveu em oração. Nós temos aqui uma arma poderosa, talvez a mais poderosa que o cristão pode dispor, a oração. Estarmos aos pés de Cristo é o melhor que nós podemos fazer em todas as nossas batalhas. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.